Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AVC Cast, o podcast sobre o acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil e a doença que mais deixa pessoas incapacitadas em todo o mundo. Esse podcast tem o objetivo de trazer informações de qualidade, informações de segurança corretas sobre essa doença tão importante. E hoje eu estou aqui com uma convidada especial, que é a Letícia. A Letícia é farmacêutica e ela trabalha dentro de um hospital. Então, dentro dessa abordagem que nós estamos fazendo aqui agora sobre a equipe multidisciplinar, multiprofissional, que atende o paciente e também os familiares desse paciente quando ele é atendido dentro do hospital, nós vamos falar hoje com a profissional farmacêutica. Letícia, muito obrigado pela presença aqui no podcast. Obrigada pelo convite, doutor. É um prazer estar aqui, poder conversar e trazer mais conhecimento para todo mundo. Que legal. Então, Letícia, inicialmente explica para a gente sobre essa profissão farmacêutico, que muitas vezes a gente só remete àquela pessoa que está ali na farmácia, que você leva a receita, ele te dá o remédio que o médico passou, e a gente não entende ou não sabe muito bem do farmacêutico dentro do hospital. Como que é isso? Bom, então, o farmacêutico dentro do hospital, ele tem vários tipos de atuação. A gente tem a farmácia clínica dentro do hospital, que vai verificar prescrições médicas, vai entrar em contato bastante com os pacientes, fazer orientações. A gente tem o trabalho de farmacêutico da dispensação, que vai cuidar de todo o fluxo de dispensação dos medicamentos, dos nossos funcionários que fazem esse trabalho também. Tem a farmacêutica da CAF, do centro cirúrgico, de oncologia dentro do hospital também. Então, a gente tem várias áreas que a gente consegue agregar bastante dentro de um hospital. Legal, isso é uma coisa muito interessante, que depois que eu vim trabalhar aqui no hospital, eu vi a função de vocês ali dentro, que é uma função muito legal da parte de conciliação medicamentosa, e nós já vamos falar sobre isso. Em relação ao AVC, eu vejo o farmacêutico como sendo uma pessoa extremamente importante dentro do fluxograma, dentro do protocolo de atendimento a esse paciente. Especialmente na parte inicial, quando o paciente chega no pronto-socorro e ele precisa, muitas vezes, receber uma medicação, que é uma medicação que é feita pela veia e que pode dissolver o coágulo, né? O que você pode inicialmente nos dizer sobre isso? Então, hoje, dentro do hospital, a gente tem essa medicação, o Alteplase. A gente costuma manter em farmácias que a gente recebe mais pacientes. Então, farmácias do pronto atendimento, pronto-socorro, né? A gente mantém estoque também, costuma manter dentro dos hospitais, estoque na farmácia da UTI, que é um setor mais crítico, né? A gente também tem um trabalho bem legal que existe um kit pronto com alguns materiais necessários para que, quando o paciente vá fazer um exame, ele já leve junto, né, esse kit que tem o Alteplase, o equipo, né, todo o material necessário para fazer a medicação e para que o fluxo fique mais rápido também, né, não demore tanto, o que é muito importante nesses casos, né. Muito importante mesmo, e isso é uma coisa interessante porque hoje o paciente que tem um AVC, ele chega no pronto-socorro e para a gente poder dar essa medicação, nós temos que fazer, no mínimo, uma tomografia de crânio, que é um exame do crânio daquele paciente para a gente ver que não teve um sangramento dentro do cérebro, um AVC hemorrágico. Então, não tendo um AVC hemorrágico e dependendo de alguns outros critérios, nós podemos fazer a infusão dessa medicação. E levar essa medicação para dentro do setor de imagem, setor de tomografia, de ressonância, isso ganha-se muito tempo. Né? Então, se a gente conseguir ganhar 10, 15 minutos nessa etapa, nós estamos salvando muitos neurônios e nós estamos salvando vida muitas vezes, tá? E já aconteceu comigo uma vez, Letícia, não só uma vez, mas algumas vezes, em que eu estava no hospital junto com a equipe ali atendendo um paciente vítima de AVC e a gente pediu na farmácia o Alteplase. E aí a pessoa que estava ali, ela falou, não, tem uma prescrição médica primeiro para a gente liberar essa medicação. Porque é uma medicação também cara, não é uma medicação usada toda hora. E eu falei, não, a gente precisa do remédio mais rápido, depois eu prescrevo, né? Eu tô ali no hospital todo dia, a gente se conhece e tal. E não foi liberado, tive que sair do atendimento, fazer uma prescrição para depois me liberar. Como que funciona isso hoje? Se existe? Já viu falar sobre isso?
Então, hoje, eu acho que toda a equipe tem que estar muito bem orientada, né? Então, o nosso funcionário que fica dentro da farmácia, ele precisa ser orientado de que essa é uma medicação de emergência que a gente chama. E o kit que a gente chama facilita muito na hora da dispensação, porque se a gente já sabe que o paciente pode ter um diagnóstico de AVC isquêmico, a gente já libera esse kit e o médico, na verificação do exame, já vai fazendo a medicação ou até depois que volta, a gente já sabe que é uma possível medicação que vai precisar, então já libera a medicação com mais emergências sem a prescrição médica. A gente entende que a prescrição médica é muito importante, né? Para evitar erros também, só que a que ponto a gente vai colocar isso na frente da segurança do paciente, claro, mas até que ponto isso vai poder atrapalhar e influenciar na vida. Cada minuto conta vários neurônios, né? Então, a gente precisa pesar muito isso na hora da dispensação, né? Por isso que o nosso auxiliar, ele precisa estar orientado do que é essa medicação. Então, o farmacêutico, ele não só verifica as prescrições médicas, mas também faz essa orientação para os nossos auxiliares de farmácia, né? Para toda a equipe de enfermagem, para eles saberem também. Então, a gente faz ações dentro de um hospital para conhecimento de toda a equipe, tanto de farmácia, de enfermeiros, de técnicos, de todos os profissionais, assim, né? Para eles terem conhecimento. Sim, isso é realmente muito importante, essas ações. E essas ações é o que faz a diferença, tá? É todo mundo trabalhando com um único objetivo, é que o paciente fique bem. Né? A gente quer que o paciente fique bem, independente de qualquer coisa, independente de qualquer prescrição, porque o trabalho de todo mundo é extremamente necessário. E as ações sobre orientações dos profissionais, ter um protocolo, ter um fluxograma e, sobretudo, também ter um kit, né, que às vezes a gente conhece como kit AVC, isso realmente salvam milhares de neurônios. E isso é muito legal e funciona muito bem ali onde você trabalha, né? E por isso que você está aqui também falando um pouquinho sobre isso. E sobre o Alteplase, então, ele é uma medicação que normalmente ela vem um líquido e um pó, né? E ele é dissolvido ali para poder fazer no paciente. Isso fica armazenado em geladeira, tem que ficar armazenado num local específico, como que é ele? A gente mantém ali em temperatura ambiente dentro do hospital, abrigo de luz, né? Então, não tem nada muito específico, né? Mas, como todas as medicações, não pode pegar luz, tem que estar em uma temperatura ali de 15 a 30 graus. Então, dentro de todas as farmácias, a gente tem um termômetro que a gente controla a temperatura e umidade a cada turno dos funcionários. Então, manhã, tarde, noite, é sempre controlado isso. E um local de fácil acesso também, né? Para que cada minuto seja mais fácil da gente administrar no paciente, né? Boa. Que todos nós estamos ali com foco no paciente, pelo paciente, né? Sim. E essa parte de controle de temperatura, cada turno vocês checam ali? Eu não sabia. Sim, cada turno a gente faz um registro todos no sistema. Então, se a temperatura ou a umidade não está conforme o adequado, a gente recebe uma notificação nós farmacêuticas, né? Quem faz o controle da temperatura são os auxiliares de farmácia, mas quem faz o controle, se tem algo fora, são os farmacêuticos. Então, tudo é muito controlado. Se uma geladeira está com a temperatura fora do normal, a gente recebe um telefonema que ele fica pitando só para avisar que aquela geladeira está com a temperatura muito alta. Então, hoje, a tecnologia facilita muito a nossa vida dentro do hospital também, né? Sim, isso realmente é muito legal, facilita demais. E depois que esse paciente saiu, então, dessa fase inicial, foi feita a liberação da Alteplase, deu tudo certo, ficou bem. Muitas vezes esse paciente vai para a UTI, ou então ele vai para uma unidade de AVC, e lá também o farmacêutico atua muito, especialmente nas medicações que esse paciente vai usar, né? E aí, como que é hoje a função de vocês dentro desse paciente que já está dentro do hospital agora, já internou, já passou aquela fase inicial, como que funciona um pouquinho o trabalho da farmácia, do farmacêutico, no atendimento desses pacientes?
Então, hoje dentro do hospital a gente tem um trabalho que se chama farmácia clínica. A gente visita os pacientes e pacientes que são prioridade para um farmacêutico são os de unidade intensiva, né? Então, a gente visita, conversa com esses pacientes, não é possível conversar com o paciente, a gente procura um familiar no horário de visita, né? Conversa com ele sobre quais os medicamentos que ele já utilizava em casa e a gente avalia junto ao médico a reintrodução desses medicamentos depois de um AVC, né? E até faz uma orientação quando ele vai de alta também, para que fique bem claro quais os medicamentos que ele vai tomar, para que serve cada medicamento, o horário ideal de cada medicamento, né? Porque às vezes quando o médico passa, ele está muito interessado em saber como é que ele tá e às vezes não presta tanta atenção na parte do medicamento. E aí depois que o médico vai embora, que ele avisa a família, a farmacêutica passa lá, faz essa orientação, entrega uma folha mais ilustrativa. Então tem esse trabalho que é muito legal e eu acho que faz toda a diferença também depois no tratamento dele em casa também, né? Sem dúvida, esse trabalho é muito legal mesmo, porque muitas vezes a gente vai avaliar o paciente lá inicialmente e quem levou esse paciente para o hospital foi um familiar que não tem tanto contato com aquele paciente, ou foi um vizinho, e o paciente, ele chegou com uma alteração da fala, com alteração no movimento, muitas vezes não está claro o que está acontecendo para o paciente, e você pergunta as medicações que esse paciente usa, e muitas vezes ele não sabe falar, o vizinho não sabe, o familiar que foi não sabe, né? E aí você acaba dando seguimento ao atendimento, e em determinado momento você volta ali para avaliar esse paciente, e tem um outro familiar que também não sabe, muitas vezes. Então, o farmacêutico, ele é mais uma pessoa que vai estar ali conversando junto com a família, conversando junto com o paciente, para a gente tentar saber essas medicações que ele usava antes da forma mais correta, né? E eu já vi muitas de vocês ali pedindo para mandar foto, para trazer a caixinha dos remédios, né? Para ir em casa pegar, porque às vezes era um paciente idoso, mas que morava sozinho, que era independente, porque o acidente vascular cerebral é uma doença que acontece de forma súbita, né? Inesperado. Ninguém imagina que vai ter um AVC, né? Nós estamos aqui fazendo esse podcast e de repente a gente pode ter um AVC e a gente jamais vai imaginar isso. A gente não está preparado muitas vezes sobre ter uma receita no celular ou ter anotação de quais remédios a gente usa, né? E eu vi isso aqui recentemente sobre como que vocês atuam conversando com o paciente e com a família. Isso aí é uma coisa que aprende na faculdade? Como é que é isso, Letícia? Então, a gente não aprende na faculdade, a gente aprende na nossa rotina de hospital, né? Então, a gente visita esse paciente e a maioria das vezes ele não sabe o nome dos medicamentos. Hoje existem muitos nomes, né? E os nomes às vezes até muito difíceis, então, e a gente precisa do nome do medicamento, da concentração, da quantidade de comprimidos, o horário que ele fazia. E às vezes se ele faz muitos medicamentos, principalmente, ele não vai lembrar desses medicamentos. E às vezes os familiares também não lembram e tá tudo bem. Mas a gente sempre passa a importância de passar essa informação correta, que tudo que eles passarem pra gente é que vai ser prescrito, né? Muitas vezes a medicação também já tá prescrita, o médico às vezes deixa prescrito também e a gente vai lá e confere a dose. Então, a gente leva, olha, essa medicação aqui tá prescrita dessa forma. Você tem certeza que é dessa forma, que você está falando que é diferente do que o médico prescreveu? Vamos conferir, né? Você tem uma receita médica? Manda uma foto para mim pelo WhatsApp quando você chegar em casa, né? Geralmente a gente tá lá na visita, né? Então, a gente cuida muito desse processo, assim, a gente faz com muita atenção e passa para os pacientes também a importância sobre isso, sabe? Sobre eles passarem exatamente a informação correta. Isso é muito bom, porque muitas vezes o paciente usa medicação de 12 em 12 horas e ele falou para o médico que tomava só à noite. E o médico confiou no paciente e ele tomou só à noite. E de repente vocês vão e conversam com o paciente se lembra que era de 12 em 12, fala para vocês, e aí vocês mandam às vezes uma mensagem ou ligam pra gente, né? Doutor, você passou um remédio aqui só à noite, mas o paciente usa de 12 em 12. Posso fazer a conciliação desse medicamento aqui? Posso acrescentar na prescrição uma dose extra? E a gente fala, nossa, muito obrigado por ter ido lá. Pode sim, faça essa gentileza, né? Porque o objetivo é que o paciente ganhe com isso. E eu nunca tinha vivenciado isso na minha vida até então, sobre ter esse farmacêutico fazendo essa função de uma busca ativa, né? Ele vai atrás da informação mesmo, de uma forma séria, de uma forma correta,
para que aquele paciente não tenha nenhum prejuízo. Assim como, às vezes, a gente acaba passando uma medicação numa dose que não foi a correta para aquele paciente. Às vezes, o seu colega prescreveu uma medicação de manhã, você vai fazer uma nova prescrição, duplica a prescrição, coloca 2 remédios em horários diferentes ou parecidos e que, na verdade, era um só que ele tinha que tomar. E vocês estão sempre atentas nisso, né? E como que é a receptividade dos colegas médicos em relação a isso? Muitas vezes você vai falar com um colega que, olha, será que é isso mesmo? Tem 2, é só um? É uma receptividade boa, é tranquilo? Como é que funciona? Bom, hoje dentro da minha realidade, do hospital onde eu trabalho, os médicos eles estão bem acostumados com a gente mandando mensagem, a gente ligando, então se é algo muito de urgência a gente liga, eles estão super acostumados com a gente já tem uma boa relação, assim, e eu acho que é uma relação de mão dupla também, porque todos nós estamos ali pelo paciente, né? E é muito boa a nossa relação hoje. Às vezes os médicos novos estranham um pouco, mas quando a gente vai treinar os novos médicos dentro do sistema, a gente já informa para eles que a gente tem esse tipo de trabalho, a gente pega já o WhatsApp do médico e fala, olha, a gente vai estar mandando mensagem para vocês eventualmente, tá? A gente confere as prescrições aqui. Acho que o que mais acontece, assim, de erro bobo, mas é quando você vai prescrever um medicamento e prescreve, ao invés de um comprimido, 1 miligrama, e o comprimido tem, vamos supor, comprimido de 50 miligramas e ao invés de prescrever 50 miligramas, coloca 1 miligrama. Então, acontece bastante, né? Erros, enfim, todo mundo é suscetível, né? E a gente tá ali não para pegar um erro de alguém, mas sim pelo paciente. Claro. E hoje acho que o nosso trabalho é muito bom, assim, com os médicos, muito sabe? Muito bom. Eu gosto bastante e é isso mesmo, não é apontar dedos, né? É falar, olha, posso corrigir, né? Vi que houve um equívoco aqui. Isso. Não, e até assim, a gente manda já, doutor, eu tenho uma dúvida, é isso aqui mesmo que você gostaria, né? Do que tu estava querendo fazer com esse aqui? A gente pergunta muito. E assim, a gente pergunta quando a gente tem dúvida sobre um diagnóstico, quando a gente tem dúvida sobre um exame, então a gente aprende muito com vocês também, que pra gente é maravilhoso. Isso é uma integração, né? É todo mundo trabalhando em equipe. Eu já conversei aqui com nutricionistas, já conversei com fisioterapeutas, com psicólogos, assistentes serviço social, fonoaudiólogos, e realmente todo mundo tem esse intuito que não tem como você querer fazer as coisas sozinho, né? Você tem que ter a equipe porque isso é muito importante. E o paciente que teve um AVC e recebeu a medicação inicialmente ou não, são feitos alguns exames para tentar identificar o motivo, por que aquele paciente teve um AVC, e muitas vezes esse paciente vai precisar de usar uma medicação por um tempo mais prolongado. Por exemplo, uma medicação que é um antiagregante plaquetário chamado AS, o ácido acetil salicílico, ou aspirina, também conhecido. Além disso, uma medicação que atua ao nível de colesterol, que atua também ao nível de inflamação de alguns vasos que levam sangue ao cérebro, que são as estatinas. A simvastatina é a mais conhecida, né? Então, são remédios onde o paciente vai ter que fazer um uso um pouco mais prolongado de tempo. Nesses casos, quando o paciente está internado e ele vai receber alta para casa, existe uma rotina do farmacêutico ir fazer uma visita, muitas vezes para dar aquela orientação final, para rever a receita que o médico fez, para saber se o paciente entendeu ou não, ou isso não é muito feito de rotina? E também queria já pegar esse mesmo gancho para quando esse paciente sai do hospital e vai lá na farmácia. Existe uma função do farmacêutico fora do hospital de rever essa prescrição, de tentar conversar com o paciente para saber e orientá-lo sobre aqueles remédios, por que ele está tomando, por quanto tempo ele vai usar, qual o melhor horário. Como que é isso, Letícia? Então, dentro de um hospital, a gente pode fazer essa orientação na alta, né? Esclarecer para o paciente para que ele está usando cada uma das medicações. A gente pode fazer uma tabelinha com horários para ele fazer uso dessa medicação. E dentro de uma farmácia comercial, tem um trabalho muito legal que é bem dessa orientação, porque muitos pacientes, às vezes, não sabem ler. Então, eles não sabem ler
o manhã, o tarde, o meio-dia, o noite. Então, você ilustrar isso, colocar imagens de um sol amanhecendo, colocar a imagem de uma lua à noite, para que facilite, né? Esse profissional, muitas vezes as farmácias de bairro conseguem ter essa atenção maior, porque o paciente vai sempre na mesma. Então, o farmacêutico acaba conhecendo aquele paciente e ele acaba às vezes até pegando alguns erros do paciente. Nossa, essa medicação aqui, ele devia estar tomando um comprimido por dia e ele está comprando várias caixas durante o mês. E chamar, olha, como é que você está tomando essa medicação? Traz a tua prescrição, vamos dar uma olhada nisso aqui. Será que está tomando da forma correta? Eu venho percebendo que o senhor está comprando mais caixas do que o normal, porque as estatinas, né, o AS, não são medicamentos que precisam da retenção de receita dentro de uma farmácia para comprar. Então, o paciente pode usar a mesma receita várias vezes para comprar. Então, o farmacêutico lá na farmácia comercial pode ter esse trabalho bem legal também, né? Além de quando ele verifica que a receita pode estar errada, o médico pode ter prescrito, às vezes, uma dose muito maior, ele também pode estar entrando em contato com o médico, ligando no consultório, né? Se ele tem essa disponibilidade, verificando se o médico está lá, você pode conversar com ele também e tirando essa dúvida, olha, será que era isso mesmo que queria? Saiu desse jeito, né? Então, é bem legal, assim. Trabalho. Isso é muito interessante mesmo, porque ter dúvidas não tem problema. Né? O problema é você ter a dúvida e não esclarecer essa dúvida, ou pelo menos não tentar esclarecer, né? E eu vejo muito isso com os pacientes, e sempre que eu vou dar uma receita para eles, eu pergunto, o senhor, a senhora entendeu o que está escrito aqui? Hoje a gente faz quase 100% das prescrições são no computador, então não tem a questão mais da letra, né, do médico, e a gente escreve bem a questão do nome da medicação, o horário que ele tem que tomar, e eu sempre pergunto se ele entendeu, e a resposta na maioria das vezes é sim, mas que algumas vezes eu sei que ele não entendeu, né, e muitas vezes ele tem vergonha de falar pra gente que ele não sabe ler, ele tem vergonha de falar que ele não entendeu, então eu tento conversar também com o familiar, porque se o familiar entende, se o familiar está ciente daquela medicação que o paciente precisa tomar, o familiar vai chegar em casa e ele vai dar um jeito de ajustar aquilo, né? E vocês também, nesse processo de alta, costumam, às vezes, conversar com os familiares para tentar explicar dessa mesma forma? Sim, a gente conversa geralmente com o paciente, um familiar que está presente, né, na vida do paciente, para esclarecer as dúvidas. Às vezes eles têm medo de perguntar para o médico, e aí o farmacêutico está lá, a gente tenta criar esse vínculo, por mais que seja uma visita rápida, a gente tenta criar o vínculo, vai lá, senta com atenção com ele, mostra, entrega um material educativo, pergunta se tem alguma dúvida. Às vezes eu costumo até entrar, quebrar um pouquinho o gelo, fazer uma brincadeira, né? Vim fazer, juro que não vai ser uma consulta rapidinho, vamos conversar um pouquinho, eu quero que vocês me falem o que vocês estão pensando. Então, a gente tenta fazer essa ligação com o paciente para depois ele tirar essa dúvida com a gente, né? Isso é verdade. Às vezes o paciente, eu percebo muito isso também. O paciente tem um pouco de medo de perguntar para o médico, né? Tem vergonha de perguntar para o médico ou de falar que não entendeu. E aí chega um outro profissional, ele fica mais tranquilo e se abre mais, né? Então, a gente sempre tem que ter essa consciência de que precisamos ter uma equipe mesmo bem formada para tratar esse tipo de paciente da melhor forma. Porque esse paciente que teve um AVC hoje, e ele seguir aquelas recomendações que a gente orienta, não só de medicamento, mas de ter hábitos saudáveis de vida, de se alimentar melhor, de dormir melhor, de ter uma redução do estresse, redução da ansiedade, isso tudo vai fazer com que o paciente não tenha um novo evento no futuro, porque ele tem mais risco de ter um AVC se ele continuar naquela mesma vida que ele tinha antes. Então, essa orientação é importante e nós temos que ter essa sensibilidade, muitas vezes, de ter paciência, de explicar isso de uma maneira adequada para o paciente, né? Porque com isso nós vamos ter um sucesso que, além da gente tratar de uma maneira correta esse evento, nós vamos trabalhar também na prevenção, que é chamada de prevenção secundária, que é a prevenção a um novo evento vascular que esse paciente possa ter no futuro e muitas vezes no futuro próximo. O cigarro é uma delas, né? O tabagismo hoje é extremamente frequente em pacientes com AVC
e é uma dificuldade que o paciente tem de parar de fumar. Então, eu sempre oriento, eu falo, olha, seu João, o senhor já ficou internado 7 dias, está indo embora, ficou 7 dias sem fumar. Isso já é uma grande vitória. Quem sabe a gente vá para casa agora e não fuma mais. E muitas vezes isso dá certo, né? E sobre a questão do sol, da lua, o paciente na semana retrasada atendi um paciente que eu perguntei as medicações e ele tirou um porta-comprimidos de plástico, assim. E aí ele abria os comprimidos e falava, esse branquinho aqui eu tomo de manhã, esse maiorzinho eu tomo depois do almoço, esse outro aqui é um remédio que eu sei que é pro colesterol, eu tomo à noite. E aí tinha certinho ali os adesivos, né? E aí ele tirou a receita e eu conferi, porque a gente não sabe qual que é o branquinho, não sabe qual que é o grandinho, né? E às vezes ele fala, o comprimidinho azul, o comprimidinho amarelo, o vermelho, mas tem várias marcas de várias medicações e a gente não sabe qual que é o comprimido vermelho, qual que é o comprimido grande, qual que é o comprimidinho branco. Então é importante ter a medicação, mas também ter a receita. Mas o fato é que era um paciente bem orientado e eu perguntei para ele, mas aonde que o senhor conseguiu fazer, como que foi a ideia que o senhor teve disso aqui? Ele falou, foi feito para mim lá no posto de saúde, perto da minha casa. Eu achei isso muito legal da parte de quem fez, né? Ajudou bastante. Bom, sobre isso tudo que a gente falou, Letícia, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo esse podcast, pessoas no geral, mas também para farmacêuticos que trabalham dentro do hospital ou que podem vir a trabalhar dentro de um hospital, ou que trabalham fora e que vão continuar naquela função, mas que a gente consiga ajudar pelo menos uma pessoa. Eu costumo dizer que se eu vier aqui para o podcast para um episódio e conseguir ajudar uma pessoa, já valeu a pena a gente estar aqui hoje. Então, qual que é a sua dica, orientação final que você daria para... Vamos focar nos farmacêuticos que trabalham hoje em hospitais, onde não tem uma rotina, um fluxo de atendimento. Bom, eu acho que o que eu sempre falo para novos farmacêuticos que a gente treina dentro do hospital é que no início parece algo estranho a gente entrar em contato com um médico para ter certeza do que ele prescreveu. Meu Deus, o que ele vai pensar de mim? E eu acho que a gente tem que mandar pensando no paciente e pensando que a gente está ali para agregar. Pensando que a gente está ali para aprender. Todos os dias, todo mundo aprende algo novo. Então, a gente está só para agregar na vida de todo mundo, assim, do paciente principalmente, né? Mas com todos eles, com todos os profissionais da área da saúde. Tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa, não custa nada, né? Sim. Então, hoje a gente sempre pergunta. Quando chega uma prescrição, está escrita à mão e eu não tenho certeza absoluta do que tem lá. Eu vou perguntar para ter certeza do que eu estou fazendo, ter a segurança do que eu estou fazendo, né? E pensando que o que eu possa fazer pode mudar a vida de alguém, né? Com certeza. E sobre a medicação do alteplase, do Actilise na fase aguda, o que você orientaria esses profissionais ali que estão num pronto-socorro, por exemplo, precisa da dispensação rápida dessa medicação, para que eles possam fazer isso também com segurança e tranquilidade que eles estão fazendo a conduta correta, né? Então, hoje dentro de hospitais a gente tem protocolos, né? A gente tem protocolos prontos para novos médicos que venham atender ali, entenderem o fluxo. E eu tenho certeza que qualquer profissional ali, se perguntar como é que é o fluxo de um AVC aqui dentro, você vai para a qualidade de um sistema, de um hospital e tem tudo ali descrito. Tá tudo bem não saber, né? Mas não tá tudo bem você tomar uma atitude imprudente, sem perguntar. Então, eu acho que o perguntar é fundamental. Até para o profissional médico, profissional enfermeiro, profissional farmacêutico. Então, perguntar para o seu colega como é que funciona aqui dentro, como é que vocês costumam fazer. O Alteplase é uma medicação hoje no mercado que salva vidas, precisa ser liberado rápido e todo mundo tem que saber o que é e para que significa, né? Todo mundo que atende ou está dentro de um hospital que tem atendimento em AVC tem que saber o que é um alteplase, qual a importância dele, como que ele atua e por que da agilidade, por que da rapidez. Porque ele atua num local onde pode fazer o desentupimento daquela veia e a abertura do fluxo sanguíneo para o cérebro novamente.
Então, temos que ter essa consciência e entender o fluxo do hospital. Se o hospital ainda não tem um fluxo, que busque criar um fluxo, busque criar um protocolo. Isso está na internet disponível, isso tem muita gente, muitas pessoas que podem ajudar nesse processo de formação do fluxograma dentro do atendimento do AVC, e o fluxograma é o mais importante hoje para que a gente consiga fazer as coisas de uma forma mais unânime possível. Tá? Então, nós temos um fluxo, nós vamos atender esse paciente, nós vamos atender o outro paciente, o outro, e o outro, e o outro, por 10 vezes, de uma forma muito parecida. Por quê? Porque nós já temos o fluxo de atendimento, e esse é o fluxograma. Letícia, muito obrigado pela presença, valeu demais a nossa conversa, aprendi muito aqui, e valeu mesmo. Muito obrigada pelo convite, doutor. Obrigada pela conversa. Tenho certeza que agrega para mim, para você e para muitas pessoas que estão assistindo a gente, né? Legal, coisa boa. Pessoal, então a gente finaliza aqui mais um episódio do AVC Cast. Se você souber de alguém que possa precisar ou que possa se beneficiar desse conteúdo, manda para essa pessoa, porque o nosso objetivo aqui é levar uma informação realmente de qualidade para vocês. Um abraço e até a próxima.